Após a aprovação da prisão em segunda instância na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Álvaro Dias defendeu, em entrevista coletiva, a possibilidade de se concluir a aprovação do tema ainda este ano. Álvaro Dias falou também sobre os acordos políticos para a aprovação do pacote anticrime e das iniciativas para reintroduzir temas importantes do pacote original na legislação. Assista. Chega só um pouquinho. Senador, qual foi a estratégia para tentar, em caso de recurso, fazer com que o Davi Alcolumbre paute o projeto da segunda instância plenária? Eu creio que se houver vontade política, nós votaremos ainda este ano. Basta o presidente Davi Alcolumbre desejar. Sabemos que isso é difícil, que há um entendimento entre Davi e Rodrigo Maia, e isso levaria o projeto para fevereiro do próximo ano. Nós temos o dever de exercer a pressão para que se vote ainda neste ano, mas não podemos vender a ilusão de que isso será viável, não é? Nós daríamos uma resposta à sociedade. Não há dúvida de que mais de 90% dos brasileiros desejam a aprovação imediata desse projeto. Nós daríamos um salto civilizatório, deixaríamos de estar abraçados a esse atraso, o único país da ONU que não pratica a prisão em primeira ou segunda instância, o único país do mundo que tem o quarto grau de jurisdição, o quádruplo grau de jurisdição. Isso é um atraso que não pode ser ignorado por todos nós e por isso a votação em regime de urgência, nós assinamos agora um requerimento pedindo regime de urgência para que se tente votar ainda este ano esse projeto. Nós estávamos começando a colher as assinaturas agora, aqui no plenário, da Comissão de Constituição e Justiça. Eu devo ter assinado em quinto ou sexto lugar. Então nós temos que continuar essa coleta de assinaturas. Há uma frente parlamentar de defesa da prisão em segunda instância que tem assinatura de mais de 200 deputados federais. Eles também concordam com a aprovação desse projeto de lei, sem prejuízo da tramitação da proposta de emenda constitucional da Câmara, que tem uma trajetória mais longa e que certamente encontrará maiores dificuldades, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. Então é inteligente, para quem realmente deseja prisão em segunda instância, é inteligente e necessário aprovar urgentemente esse projeto. Eu sei que há aqueles que adotam a estratégia da protelação porque não querem prisão em segunda instância. Sei que há também aqueles que apoiam a emenda constitucional da Câmara por entenderem que ela ampliou demais, alcança vários ramos do direito trabalhista, direito eleitoral, civil, e entendem que ela não terá sucesso, por isso a apoiam de má fé. Nós entendemos que não há excludência, esta proposta do Senado não exclui da Câmara e por isso quem tem boa fé deve advogar a aprovação, sobretudo desse projeto, sem prejuízo da tramitação da proposta da Câmara, que depois discutiremos no Senado. Senador, PEC das emendas, eu queria entender o que o senhor acha que não está suficiente, o relator Anastasia retirando aqueles pontos de fiscalização. O que o senhor acha que ainda falta? O senador Anastasia acolheu parcialmente a nossa emenda para evitar que retorne à Câmara dos Deputados. Nós vamos discutir melhor esse assunto. O nosso entendimento é que, da forma como está posta a proposta de emenda à Constituição, nós não teremos fiscalização ainda do Tribunal de Contas da União, mesmo com o acolhimento parcial da nossa emenda. E nós queremos ter segurança de que o Tribunal de Contas da União fiscalizará os recursos repassados aos estados e municípios. Vamos discutir a hipótese, talvez, de apresentarmos conjuntamente um outro projeto para resolver essa situação. Mas só para entender, porque ele retirou os dois artigos na íntegra que tratam de fiscalização, né? O que o senhor acha que, da maneira como está, ainda
proíbe a fiscalização do órgão federal? Há um dispositivo que se refere a entes federados e a consequência seria a fiscalização também no ente federado, ou seja, pelo Tribunal de Contas do Estado e não pelo Tribunal de Contas da União. Essa é a dúvida que perdura e nós vamos discutir ainda hoje se houver possibilidade da apresentação de um outro projeto para evitar que volte à Câmara dos Deputados, nós faremos conjuntamente. Mas ainda está de pé o pedido de destaque no plenário do Senado. Porque se alterar esse trecho que o senhor discorda, não seria só redação, seria mérito? Sim, essa é a questão. A discussão de mérito levaria a Câmara dos Deputados de volta e não teríamos tempo de aplicação já no próximo exercício. Colega, eu quero me congratular com os colegas da comissão que aqui decidiram em sintonia com os grandes anseios da maior parte da população brasileira. É um alívio para a maioria dos brasileiros, a ampla maioria, e esperamos que tenha o mesmo segmento agora, tanto no turno suplementar, como depois na Câmara dos Deputados. É uma orientação, é um desejo, é uma necessidade. Não é possível que mantenhamos milhares de delinquentes soltos ameaçando a estabilidade, a vida, o patrimônio dos brasileiros. Portanto, nós tínhamos lá no começo alguma apreensão, mas com a conscientização que foi tomando conta dos nossos parlamentares, deram ouvidos aos milhões de brasileiros que foram às ruas. Estamos de parabéns. Senadores, senhora... Simone Tebet, eu testemunhei o esforço de Vossa Excelência, e a capacidade de articulação política nesse final de semana. Provavelmente Vossa Excelência não teve tempo para dormir. Por isso, os cumprimentos, eu reitero as palavras elogiosas do senador Ariovisto e aproveito o ensejo para fazer um apelo ao presidente Davi Alcolumbre, que ele atenda a este apelo da população brasileira. Qualquer pesquisa vai indicar. O próprio senador Cajuru realizou uma dessas pesquisas. Mais de 95% da população deseja a consolidação na legislação da prisão em segunda instância, que se constituirá num salto civilizatório. E há tempo, sim, para a votação ainda este ano, se houver vontade política. O apelo que fazemos é para a superação de todos os entraves para que o Senado cumpra essa missão de entregar à sociedade brasileira, antes do recesso, a matéria aprovada aqui, para que a Câmara depois delibere sobre ela. Não há, da nossa parte, nenhum obstáculo à tramitação da PEC da Câmara dos Deputados. No entanto, o projeto antecipa. O projeto tem o alcance suficiente. O projeto, tudo indica, tem a boa vontade, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Com o apoio da população, o Senado cumprirá uma missão histórica se aprovar esse projeto ainda este ano. Senador Major Olímpio, pela ordem de inscrição. Só, presidente, o senador Lazier me pede, eu não poderia deixar de lembrar a instituição da Frente Parlamentar de Apoio à Prisão em Segunda Instância, que envolve, inclusive, os parlamentares da Câmara dos Deputados. Mais de 200 deputados. Mais de 200 deputados celebraram esse compromisso de apoio, não só à PEC da Câmara, mas também ao projeto do Senado Federal. É um passo importante para esse salto civilizatório, para nos desligarmos deste estágio vergonhoso de atraso em que nos encontramos, distantes dos países mais evoluídos do mundo, que avançaram a sua legislação criminal para um estágio de energia e certamente de competência. O Brasil não pode ser o único país do mundo com quádruplo grau de jurisdição. O Brasil não pode ser o único país da ONU sem a prisão em segunda instância. Fica registrado com a palavra pela ordem de inscrição, senador Major Olímpio. Senhora presidente, senadores. Apenas para cumprimentá-la,
e dizer que a energia que ilumina um líder é sempre a vontade da maioria. A senhora soube se portar como líder, soube respeitar a maioria. Deu atenção a um documento que entregamos com 43 assinaturas, mostrando que a maioria desse Senado quer sim a prisão em segunda instância. A senhora se mostrou uma verdadeira líder, não se opondo à vontade da maioria. E peço que, com base na sua liderança, depois de termos o turno complementar, eu sei que esse projeto será enviado ao plenário. E lá no plenário, eu quero dizer que eu e muitos colegas vamos cobrar o tempo todo, a partir da primeira reunião plenária, que esse projeto seja votado no plenário do Senado. Nós não vamos admitir que a vontade da maioria seja desrespeitada. Aqueles que desrespeitam a vontade da maioria não são líderes. A senhora é líder. Meus parabéns pelo excelente trabalho de condução desse assunto. Agradeço, senador. O Brasil acompanhando nesse momento e acompanhando de verdade. O Senado da República acaba de dar uma demonstração de grandeza inigualável. É emocionante poder fazer parte desse momento. O que parecia impossível acabou de acontecer. Em primeiro lugar, senadora Simone Tebet, cumprimentar a Vossa Excelência como presidente da CCJ pela grandeza e pela capacidade de construção. Eu estou aqui, vou completar um ano como os novos senadores aqui, e a cada minuto eu aprendo e vejo o quanto preciso aprender para chegar no padrão de senadores como Vossa Excelência, como Álvaro, como Tasso, como tantos outros que vão transmitindo nas suas ações a sua experiência e o seu conhecimento. Confesso que eu tinha uma preocupação muito grande da possibilidade de se concretizar esse momento, tanto em relação ao pacote anticrime que teve a relatoria do competente senador, jovem aqui na casa, mas senador muito competente, o Marcos Duval, e que eu imaginei que poderia ter um degladio. Mas a capacidade de convencimento aí de todos os líderes, de todos os senadores, com a senadora Simone Tebet, conversando o tempo todo, e é bom que a população saiba, não é só no momento que nós estamos aqui que se faz a boa política. Vossa Excelência construiu, junto com vários líderes aqui, o Oriovisto teve um papel fundamental na coleta de assinaturas, na criação da frente parlamentar, e tudo isso foi evoluindo para esse momento. Quero dizer e agradecer também a importante participação dentro desse processo do Executivo Federal, do presidente Jair Bolsonaro, através do seu ministro Sérgio Moro, que quem conduz as ações pelo Executivo, o ministro Sérgio Moro, que numa capacidade, numa humildade, se colocou à disposição da Câmara e do Senado, aqui em audiências públicas, ele, o ministro Raymond Benjamin, transbordando conhecimento, experiência, mas simplicidade e humildade para dizer: a decisão é dos representantes do povo. E falando em representantes do povo, Soraya, minha colega de PSL, que tão bem representa o Mato Grosso do Sul, milhares, para não dizer milhões de pessoas têm ido às ruas, gente, para pedir votação de duas pautas que o Senado acabou de resolver nessa manhã. O pacote anticrime, que alguns conteúdos, todos nós reconhecemos que precisam voltar à discussão, mas o ótimo é inimigo do bom. O Senado, na sua maturidade, construiu esse consenso maravilhoso
e entrega para ir para a sanção presidencial um pacote que, se Deus quiser, o presidente vai sancionar ainda no 2019 e dar uma satisfação. Não é pouca coisa não, esses 70%. Nós vamos discutir outros temas. Volta a barganha, a discussão, o plea bargain não volta, excludente de licitude, vai, não vai, ampliação de crimes para serem cadastrados no banco do DNA os infratores. Tudo isso, Selma, vai voltar à discussão em 2020, mas foi maravilhoso esse momento. E em relação à prisão em segunda instância, gente, primeiro dizer à Câmara dos Deputados, em nada o Senado quer protagonismo ou discussão com a Câmara. O que nós votamos agora no projeto do Lazier, na relatoria e no substitutivo da Selma, com toda a competência e experiência da vida como juíza, em nada se conflita com a Câmara, não é um braço de ferro, não é para peitar ninguém, é respeitando as casas, dizer que em nada está atrapalhando a PEC 199, que começou a tramitar, não teve as audiências públicas, mas vai ter as audiências públicas na Câmara em 2020. A mudança constitucional só vai consolidar esse conteúdo que nós estamos aprovando. Dá tranquilamente. Eu tenho certeza que o presidente Davi Alcolumbre, sensibilizado pela Simone, sensibilizado pelo Fernando Bezerra, líder do governo, que representa o governo aqui, vai colocar em pauta sim, vai atender os desejos, Oriel Visto, da esmagadora maioria dos senadores. Observe que uma votação de 21-1 representa sim uma força muito grande, 22-1, representa uma força muito grande que vai se consolidar. Nós vamos dar esse presente para o Brasil também. Se votarmos amanhã, tem a possibilidade real de ir para a Câmara, no mesmo esforço que nós fizemos, entregar até o dia 17 para o Brasil, votado na Câmara, a prisão após segunda instância e também jogando a responsabilidade para que o presidente faça a sanção ainda em 2019 e que esse ano termine coroado também com uma das grandes bandeiras que o povo exigiu nas eleições, da segurança pública e o combate ao crime organizado. Grande avanço, parabéns ao Senado, feliz, emocionado por ter a condição de estar vivendo esse momento com os senhores senadores. Agradeço ao senador. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.